Então, aqui para essa câmera aqui, o que é uma testemunha de Jeová? As testemunhas de Jeová, que pregam de casa em casa, são chamados de publicadores, ou seja, aqueles que tornam pública uma mensagem. Então, existe o publicador batizado e o publicador não batizado. O que é o publicador não batizado? É alguém que está estudando com as testemunhas de Jeová, está gostando, e ela sabe que, ao se batizar, ela é uma pessoa que vai se dispor a pregar de casa em casa. Então, ela recebe um treinamento para ela ver como que funciona na prática, para que ela não seja pega de surpresa. Então, o publicador não batizado, ele faz isso. Ele sai com um publicador já experiente para ele ver como é que é a pregação de casa em casa, como que se conversa, ele ir desenvolvendo a maneira dele de pregar. É o publicador não batizado. Ele é testemunha de Jeová? Bom, para quem é de fora, vai observar e dizer que ele é testemunha de Jeová. Mas na prática ele ainda não é. Então, o publicador não batizado, o que ele precisa fazer? Ter bom testemunho das pessoas de fora, ser uma pessoa que não pratica pecados graves, tipo, o camarada não é casado, ou o camarada tem amante, ou ele fuma, ou ele vive embriagado. Ele não pode ir de casa em casa, mesmo ele não sendo batizado. Por quê? Porque as pessoas de fora vão achar que ele é uma testemunha de Jeová. Então, a pessoa tem que ter a mesma moral bíblica que o batizado precisa ter. Aí, depois, quando é que ele se torna testemunha de Jeová? Com o tempo de estudo, ele tem certeza de que é aquilo que ele precisa fazer, se tornar testemunha de Jeová. Os que não é batizado é estudante. Isso, estudante. E os que não são batizados ainda, mas que pregam de casa em casa, são chamados de publicadores não batizados. O batismo que realmente é o divisor de águas. Isso. Aí esse publicador não batizado, depois dele ver como é que prega em campo, como se faz estudo bíblico, é isso que eu quero. É nisso que eu creio. Aí ele quer se batizar. Ele faz uma oração particular dele, ele dedica a vida dele a Jeová, mas como é ele Jeová, ninguém sabe. E eu ouvi o raciocínio bíblico falar que fazem mais de 100 perguntas para ver Isso, exatamente. se é aquilo. Isso. Aí o que ocorre? Ele faz a oração dele de dedicação e ele avisa o instrutor, nós chamamos de instrutor, tá? Não é professor, não é instrutor. Um exemplo, você é a testemunha de Jeová e está me dando estudo. Aí eu digo, eu quero me batizar. Aí você vai conversar comigo, você tem certeza? Você tem certeza que é isso que você entendeu bem, qual é a nossa crença? Não, entendi. Se a pessoa tiver em dúvida, já é um sinal, opa, aprende mais. Aí nós vamos chegar nas perguntas, que você falou das perguntas. Aí o que ocorre? Você fala, tudo bem. Então você faça uma oração para se dedicar a Jeová, eu faço, não é com uma pessoa, é particular, e eu vou avisar. Primeiro ele vai dizer, não, espera um pouquinho, estuda mais um pouquinho. Tem nada forçado. Nada forçado. Aí já cai por terra se falasse aí. Isso. Aí o instrutor vai dar a ele algumas orientações. Você não prefere estudar um pouquinho mais? Se ele achar que o publicador não batizado ou estudante ainda precisaria de um pouquinho mais de conhecimento, mas se ele achar que ele já tem um conhecimento suficiente sobre quem é Jeová, quem é Jesus Cristo, Espírito Santo, o reino de Deus, tudo, ele vai e comunica aos anciãos da congregação. Aí ele termina o livro, no meu caso foi esse livro aqui, tá? Existe um segundo livro, caso a pessoa precise de mais instrução, no meu caso foi só esse. Aí vem as perguntas. Existe um livrinho, Organizados para Fazer a Boa Obra, organizado, eu esqueci o nome agora. Aí nós chamamos de livro Organizados. Ali vai dizer para nós, para aquele que é o estudante, como que funciona a congregação,